Olá, bem-vindos! Bem-vindos a todos, boa noite para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Itália, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa direta, essa live. É uma live de aquecimento para o evento Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. E meu nome é Caroline, boa noite, Maria. Meu nome é Caroline, eu sou disléxica e tenho um filho disléxico. Ele é desortográfico e descalcúlico. E iremos juntos falar hoje sobre um tema muito importante, que é uma grande maioria das escolas está sem estrutura para o acompanhamento de crianças com dislexia. E isso torna a jornada do professor muito difícil na sala de aula. E os pais estão vendo isso? Nós temos duas convidadas para hoje, são duas professoras. Uma professora que ainda está atuante, uma professora maravilhosa, a professora Cidinha, agora eu irei chamá-la. E a outra professora é a professora Gláucia, que já se aposentou, mas trabalhou por muitos anos também na área. Boa noite, Georgia. Eu vou chamar agora as minhas convidadas. Sejam todos muito bem-vindos a essa live e vamos lá. Vou chamar primeiro a professora Cidinha, ela acabou de entrar. E vou a Gláucia, professora Gláucia. Enquanto elas estão entrando, boa tarde. Boa tarde. Cidinha, você recebeu o convite? Te mandei um convite, ó, acabei de mandar. Para Gláucia também, acabei de mandar o convite. Dá uma olhada, ver se vocês receberam. Não receberam. A Gláucia entrou. Legal. Tudo bom? Tudo bom, graças a Tá me Deus. ouvindo bem? Eu tô sem fone, sem microfone, sem nada. Estou ouvindo bem. Ei, Olá! olá! Tudo bom, Cidinha? Eu tô, só não me vejo. Tem que virar a câmera. Ah, sim, mas... Ai, meu Deus. Um minutinho, Tava- Carol. Oi. Tem flechinhas assim, ó. Você tem que só virar. Sim, eu sei, mas não tá virando. Peraí que eu vou sair. Achei. Aham! Tava me enganando. Ela tava em outro lugar, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Bem, Cidinha. Prazer. Tudo, meu anjo. E você, prazer, muita satisfação também te conhecer. Muito bom. Prazer é meu. Falar um assunto maravilhoso, né? Pois é. Vamos Para começar. conhecer. Primeiramente, tá? A professora Cidinha e a professora Gláucia. A professora Cidinha daqui a pouco vai falar, vai se apresentar. Eu queria me apresentar também. Meu nome é Caroline. Eu sou brasileira, moro há 18 anos na Itália e sou disléxica e tenho um filho disléxico também. E ele também tem desortografia e descalculia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o tema de hoje, como eu falei no início, seria a jornada do professor, né, na sala de aula, ali com uma criança ou um jovem com dislexia. Como é o ponto de vista do aluno e como é o ponto de vista também do professor, né, que as mães querem saber, mas também os alunos, que eu vou me colocar no lugar de um porque eu não sabia, né, não sabia da dislexia, eu vim saber agora. Então, eu vou poder falar um pouquinho também para ajudar aí algum professor que tiver alguma dúvida. Quer começar você se apresentando? Opa, oi, travou um pouquinho aqui.
Eu sou professora Cidinha, né? Aqui de São Paulo, Brasil, bonitão, lindão, maravilhoso, né? Atuo na rede particular, tá? De ensino, língua portuguesa, literatura, e trabalho com concursos públicos. Inclusive, há um ano mais ou menos, né? Foi por aí que nós nos conhecemos. A Carol foi minha aluna no português aqui, porque ela queria aprender um pouco mais de português para ensinar na Itália, né? E foi maravilhoso, né, Carol? Foi muito bom e tanto é que até hoje nós conseguimos, mantemos contato, né? Eu tenho alunos que têm dislexia, mas eu vim, na verdade, mais para conhecer exatamente como que é ser um aluno disléxico e com a experiência de você como mãe, né, Carol? Como que é ser mãe de um disléxico também, né? E a professora me ajudando, porque hoje eu sou aprendiz aqui, bem bonitinha. Vou me comportar, tá bem? Certo. Então vamos lá. É isso. Quer falar você também, Glaucia, se apresentar? Sim, olá, boa noite a todos. Meu nome é Gláucia, eu sou professora aposentada da rede municipal de Rio Claro. Atuei na rede particular também, por alguns anos. Atuei em São José dos Campos, na rede pública. Depois voltei para Rio Claro, sou de Rio Claro, né? E me aposentei. Me aposentei no final de 2019. E é isso, estou aqui com a Carol, também estou aprendendo bastante com a Carol. E apesar de ser professora, eu sou psicóloga também, eu fiz psicologia, não atuei, mas conheço muito pouco da dislexia. E a Carol está apresentando esse mundo agora para a gente, né? Isso, e certamente para muita gente, né? Muita gente mesmo, porque a gente na sala de aula a gente percebe alguma diferença no aluno, alguma dificuldade, a gente se aproxima, a gente quer ajudar, mas por vezes o pai é resistente, os pais, né? São resistentes, a gente fala, olha, eu sinto, né, que o seu filho apresenta assim e tal, mas os pais muito resistentes não encaminham, né? Então fica sem um diagnóstico e, portanto, nós, professores, também ficamos limitados, né? Quanto Sim, à ação. sim. Por isso que eu acho que muito bom a gente hoje aqui conhecer um pouquinho mais, né? E a Carol vai ser o nosso ponto-chave aqui. Certo, Carol? Tá, Iniciar. sem som. Agora voltou. Falhou. Isso. Falhou e voltou. A gente poderia iniciar com o que é a dislexia? O que significa esse nome tão estranho, né? Muita Uhum. tem, dislexia pode ser uma pessoa que troca letra. Dislexia é uma pessoa que vê pulando. O que significa esse termo dislexia? Então, eu escrevi para vocês terem uma definição de mais ou menos o que é, em uma linguagem bem simples, de aluna para professora, de mãe para mãe. Seria uma dificuldade que a criança tem em ler, em soletrar, em decodificar aquela palavra. Tem uma palavra diferente que a criança nunca viu, vamos falar lâmpada, e a criança vai ter que ler lâmpada ali naquele momento. Ela vai ler lâmpada, ou dalba, lâmpada. Vai trocar Uhum. o B, ou senão ela vai falar, vai pular o M, colocar o A e não colocar o acento, ou se não coloca o acento agudo e veja o acento circunflexo, ou senão ela escreve duas vezes lâmpada e coloca o acento agudo e o acento circunflexo, que pode ser que ela vai, em uma das duas ela vai acertar. Então, e no termo certo, no termo oficial, dislexia é o transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada no reconhecimento preciso ou fluente da palavra na habilidade de decodificação e soletração. Então, de acordo com o Instituto ABCD, se vocês não conhecem, é um ótimo instituto para vocês poderem darem uma olhada, assim, uma panorâmica do que é
a dislexia, eles dizem que tem mais ou menos 8 milhões de pessoas, de brasileiros com dislexia. 4% da população. É muita gente. Muita gente. Quer dizer que em cada classe de 30 pessoas, provavelmente tem dislexia. É muita gente, né? E a professora Cidinha estava falando sobre o professor não reconhece. Ih, caiu a professora. Caiu da Cidinha. Peraí. Chamei. A professora Cidinha estava falando, né? Eu não consegui reconhecer. Voltou. Tá voltando. Ok. Isso. Então, travou. Mas você conseguiu me ouvir? É só... Não, você travou e a professora Gláucia também travou. As duas ficaram travadinhas. E aí eu fiquei fazendo macaquice aqui. Então, você estava falando, né, do conceito tradicional não, científico de dislexia, né, e falou dos exemplos. Estou retomando assim, só para você mesma saber até onde você foi, né? E aí você falou do aluno, da lâmpada, né, que ele pode colocar um acento circunflexo, um acento agudo, e ele pode trocar a letra D, né? Então, aí parou aí. Porque ele vai saber que em algum lugar ele vai acertar. Então, ele vai jogar ali palavras, ele vai tentar, porque no momento ele vai acertar. Em algum momento ele vai acertar. A definição correta é o transtorno da aprendizagem neurobiológica caracterizada no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade e decodificação e soletração. Bom, então quer dizer, essa parte aqui direita, que para mim é difícil, uma outra coisa para o disléxico, direita e esquerda, se você tem essa, né, dificuldade, pode ser, né, seja uma característica aí que você já tenha do disléxico. Desce da parte octal, parte frontal, lateral, não conecta, não decodifica a palavra. Então você vai me falar, Carol, leia um texto rápido, porque os amigos estão esperando. No momento, eu vou ler, eu vou pegar e eu vou ler, mas eu já vou suar, porque esse meu lado aqui, que para você, que você não é disléxica, é automático, você pega ler fluente, para mim não é fluente. Não decodifica a palavra. Então eu vou ter que me esforçar muito para ler. E eu, que sou adulta, já tenho, né, as técnicas, né, as escamotagens para fazer essa leitura. Mas uma criança, não. Uma criança não vai conseguir ler, vai ler tudo errado. Ou não vai ler, ou vai falar, não, me recuso a ler. Então, é uma novidade, entre parênteses, porque aqui na Itália é desde 2010, né? A dislexia. Os professores já conhecem, já estão treinados, habilitados, já fizeram cursos. E eu creio que no Brasil essa novidade vai abrir portas para muitas pessoas, muitos adultos, crianças, jovens, que sempre sonharam em ler um livro, sempre sonharam em fazer uma faculdade, sempre sonharam em estudar, poder estudar, poder conseguir finalmente ter o seu diploma, ler um livro que sempre quis ler, mas conseguia, né? E normalmente a professora, o pai, a mãe fala, mas aquele menino é preguiçoso demais, né? Aquele menino falta de vontade, nem lê o livro todo, mas quando eu era pequena, ninguém tinha me perguntado, Carol, por que eu tenho um livro? Qual é o problema? Por que não tá todo? Fala, porque a gente não acredita na criança. A gente acha que a criança está mentindo. Sim. Né? Mas você não vai a fundo, fala, vamos lá, me fala o porquê que você não está conseguindo ler. Você não consegue unir o L com o A? Fazer o... Eu lembro da sua aula, que era o que é o A com MAN. Você não está conseguindo fazer a pronúncia? Entendeu? Essa decodificação não consegue fazer. E só com tratamento, uma fono, uma psicopedagoga, aí sim, tratamento
vai melhorar. Se é um transtorno de aprendizagem, ele vai melhorar. Porque a dislexia não tem. Então, Carol, tem idade assim que apresenta com mais evidência, sempre no início da alfabetização? Como que é isso? Como que a gente detecta? Alguém perguntou aqui, inclusive, se vamos supor, jogar o material, aí não quero fazer, sabe? Ficar se negando a fazer o trabalho, se também poderia ser um indício de dislexia. então, estudos dizem que já ali nos seus 2 anos, 3 aninhos, você já começa a ver, né? O não falar, o não Verbalizar. não Uhum. falar, né? Já é um início, que ali você já tem que correr numa fono, em uma psicóloga para ver qual é o problema. Mas no período da alfabetização é o melhor período, que seria a segunda, terceira série, né? É o período que Sim. realmente a ler e a escrever. E ali você começa a detectar. No meu caso, o meu filho, no final da segunda série, a professora ela chamou, eu Travou de novo. Aqui não tem. Deve ser na Gláucia. Tem um canil. Deixa eu fugir. Fugiram. Oh, meu Deus. É assim. Ai. Quando sai qualquer pessoa, e aí quando chega, parece que foi para a Austrália, para o Japão, ficou um ano lá. Eles fazem a mesma festa. Estou tentando achar um lugar que eu consiga me esconder. Pronto, vou ficar aqui. Pronto. Podemos continuar, Carol. Melhorou. Desculpa, gente. Desculpa. Acontece. Estão me ouvindo? Então, Agora sim, Carol. Não está me ouvindo. sumiu. Agora Sim. tá cortando. O que eu estava falando que eu não lembro agora? Estava falando do seu filho, quando estava no final da segunda série, né? Qual é a melhor idade, né? Isso. No período da alfabetização, no final da segunda série, a professora nos chamou e falou: Carol, ele está com dificuldade de aprendizagem, corre e vai direto para uma neuropediatra. Então, eu já fui correndo para a neuropediatra e ela começou a fazer os testes, começou a ver que realmente ele tinha dificuldade em relação aos coetâneos, né? Em relação aos meninos, principalmente, da idade dele. Dizem que meninos, dizem não, cientificamente, os meninos têm mais facilidade para ter, tendência. Uhum. Então, vamos dizer que o período da alfabetização é o melhor, porque e se quanto mais, né, precoce for essa idade, melhor é. Porque você vê eu queria até comentar aqui o caso da Alexandra, para quem conhece a moça da ABD, ela trabalha com projetos, a Associação Brasileira de Dislexia. O pai dela não sabia que era dislexia na época dos anos 80, imagina, nem se falava sobre isso, 80, 70. Ele treinou ela com método fônico e hoje ela não tem nenhuma dificuldade, mas ela é disléxica, mas ela não tem nenhuma dificuldade. Então, se você é um pai, uma mãe que está ali, né, atrás, Atento. Realmente a dificuldade, eu acho não, tenho certeza que dá para ajudar, dá para melhorar. E a criança vive uma vida feliz em todo. O seu filho demorou para falar, Carol? Então, meu filho começou com 3 anos. As primeiras palavras. Demorou. Porque eu tenho trigêmeos. Então, os dois, a menina e o menino, 1 ano e meio já falavam. Ele não.
Mas nenhuma palavrinha, nem nada? Nenhuma palavrinha ou uma ou outra? Não palavras completas. Falava da, pá, na, Balbuciava. não era completa. E não eram frases completas também. Era a, an, dan. Ah, tá. Nossa. Só que eu nunca pensei que isso fosse dislexia. Imagina? Nem imaginava. E você nem sabia que você também tinha dislexia, né? Porque me parece que a dislexia tem um fator hereditário, não tem? Sim, cientificamente é comprovado. Eles estão estudando, mas cientificamente é já comprovado que é um fator genético também. Então, ou a mãe ter, uma avó pode ter e acaba passando, né? E uma amiga minha, uma coisa para deixar claro aqui para o pessoal, quando a gente suspeitar que poderia ser dislexia, eu tinha até falado para a caso que uma amiga falou assim para Tina, dislexia é um menino meio tonto, um menino que não consegue estudar, não. Dislexia é burro, não. Porque ele é esperto, não, não, não. Eu não era dislexia, né? Aí eu, ai, meu até descobrir que não tem nada de burro, nada de tonto. Meu filho é um dom a dislexia, porque ele tem imagem espacial, ele tem criatividade, ele pode ser um matemático, um engenheiro, um arquiteto, ele pode trabalhar na NASA, que agora a NASA está pegando só pessoas com pensamentos disléxicos. Então, quer dizer, pessoas que têm QI na média, de média alta, alto QI, pessoas que Albert Einstein, pessoas, Thomas Edison, né? Thomas Edison. né? Esse conceito léxico é um problema. Vamos começar a quebrar esse tabu hoje. Uhum. Talvez seja o problema no momento da alfabetização, não é isso? Mas se o professor percebe, se os pais percebem, se, né, buscam um acompanhamento, um diagnóstico, fazem alguma coisa, estão presentes na vida do filho, do aluno, tudo, isso é superável, não é isso que você falou, pelo que eu entendi? Superável. E como não tem cura, como não é uma doença, então não tem cura, a criança sempre vai ter, o cérebro dela sempre vai dar aquela brincadeirinha, assim, aquela brincadinha de esquecer alguma coisa, de, sabe, às vezes uma pessoa fala, Carol, vai para a direita e ali você vira para a esquerda e aí você chega num lugar. E aí sabe, eu sempre... Fica aqui. Qual que eu escrevo? Eu direita. Então eu já sei o que... Então, assim, sempre dá uma, né? Vai ser 100%. Mas tem gente que supera e... Bola para frente, né? E como o professor, assim, então, deixa eu entender, Carol, e tem um monte de professores aqui, né, que estão justamente nessa busca. Quando ele percebe um aluno diferente, não necessariamente é dislexia. Ter uma dificuldade de aprendizagem não é necessariamente dislexia. Então, isso é muito interessante, porque tem a dificuldade de aprendizagem e tem o transtorno específico da aprendizagem. Então, a dificuldade, você intervém em 6 meses com uma fono, com uma psicopedagoga, essa dificuldade vai passar, porque a dificuldade é no conteúdo, naquela matéria. Então, você vai ver que a criança com a ajuda, né, ela vai dar uma guinada e aí, às vezes a pessoa fala, ai, fui curada de dislexia. Não é que foi curada, é que a dificuldade de aprendizagem passa. O transtorno específico não passa. Ele melhora, que é o meu caso, o caso do meu filho, mas ele não passa. Você sempre tem algumas dificuldades,
o cérebro cansa quando lê, tem uma prova, né? Você está fazendo uma prova. Aí você lê, chegou na metade da prova, você está cansada. Por isso que dizem não, por isso que tem essa no laudo, esse é o laudo do meu filho. No laudo compensativa. As duas. Compensatória, eu acho que as duas, né? As duas. Ok. E ele tem um tempo a mais de prova, ou a professora pode dar a prova metade. Certo. O cérebro, como não é automático, como não processa as letras, ele demora mais tempo para ler. É como se ele lesse 3 vezes a mais do que a criança normal. E aí ele cansa, aí chega no meio da prova e ele fala, ai, que saco, tô cansado. Quero mais. Quero mais, tô cansado, joga tudo. Lembra que você falou? Joga tudo pro lado e fica ali. Aí você fala, esse menino, ele não tem vontade de fazer nada. Termina, né? Como tá todo mundo estudando, termina a prova. Só que você não sabe que o menino se esforçando para ler 3 questões e responder as 3 questões. E agora ele tá cansado. Ele precisa desse tempo para o cérebro descansar, para ele recompor, para depois continuar a prova. Entendeu? Então são pequenas coisas que têm que ser feitas, adaptadas, né? Adaptadas. Sim. A palavra certa. E será que Nossa, eu que estou falando um monte de coisa, hein? Meu Deus do céu. Carol. É tudo tão maravilhoso o mundo educacional, mesmo com as dificuldades que se tem, né? Que a gente fica assim, quando encontra alguém que nos esclarece, a gente quer saber mais e mais e mais e mais, né? Deixa eu te perguntar, em relação à questão discursiva, que ele tem que escrever mais, e a questão objetiva, de múltipla escolha, as duas são difíceis, uma é mais difícil que a outra para o aluno, como que funciona essa parte do cérebro aí, para isso? Então, se é uma criança com dislexia, que tem a dificuldade, né, na leitura, as duas são difíceis. Ele vai ler, ele vai ter que ler e interpretar o texto. Então, as duas são difíceis. Se ele é uma criança que tem desortografia, ele vai ter que escrever a resposta. Se são muitas respostas, a mão vai cansar. A mão vai cansar e ele vai ter. E aqui em casa já aconteceu muitas vezes, e quando eu não sabia que ele era desortográfico, eu forçava ele a fazer. Não, você vai terminar a lição de casa sim. Ele, mama, mas eu já tô cansado. Você vai terminar. E ele, meia-noite, porque demorava para fazer a lição de casa. Tadinho. Aí, hoje, né, super remorso. Meu pai dizia assim, Carol, quando a gente não sabe, não é pecado, certo? Depois que a gente sabe, continua pecando, aí vai para o inferno. Ele já falava assim, aí vai para o inferno. Então não vamos pensar assim. Eu esqueci da minha infância. Aí quando eu descobri que eu também tinha dislexia, tudo veio à tona, assim, como uma bola de neve, sabe? Tipo, Carol, lembra a 3ª série, lembra a 2ª série, lembra a 5ª série. Eu lembro que eu fazia as provas e eu não entendia nada. E eu escrevia e a professora lia, me dava nota. Nunca nenhuma professora veio para mim e falou assim, Caroline, por que você escreveu isso daqui? Me explica, o que você queria dizer com isso? Nunca. Ninguém. Eu fazia desenho, eu lembro que eu fazia desenho na prova. Eu não sabia a resposta, eu fazia o desenho. E hoje eu venho entender por quê. Porque o disléxico, a parte criativa dele, é aflorada 100%. Então, uma das coisas que a professora, meu filho já está no 9º ano. Então, uma das coisas que a professora pede, tipo, eles fizeram um trabalho sobre Ulisses, a viagem de Homero. Aí ela falou assim, olha, como eu sei que para você ler o livro é difícil, você vai me fazer um cartaz com um mapa e fazer um mapa mental de toda a viagem de Homero. E você vai colocando só as partes das cidades, o que aconteceu, tal. E aí chegou na hora, esse menino fez o mapa, eu fiz com ele. Até hoje eu lembro também, porque foi
legal, e ele desenhou, tá, fez todo o mapa, levou no dia da prova e falou, olha, aconteceu isso, aí ele viajou para cá, teve a tal da guerra, chegou o rei que mandou a filha, aí a filha não pôde casar com ele, porque ele foi com outro cara, bababi, bababá, e contou toda a trajetória. E Olha, funcionou, ele teve a nota dele, tá no 9º ano, sim, e aqui funciona, é ótimo, porque esse laudo funciona, entendeu? Então, quer dizer, foi legal para o meu filho, porque ele aprendeu e memorizou. Foi legal sim, para a classe toda, porque a classe toda teve a oportunidade também de ouvir e de ver aquele tipo de trabalho diferente. sim. E tem momentos que a professora fala para todo mundo fazer tudo igual, para não ter diferença, né? Todos façam um livro. Aqui tem muito isso, fazer livro do tema. Tipo, vamos falar de português, né? Aqui é o italiano. Vamos fazer classificação da regra tal. E aí todo mundo traz as frases e fazem pequenininho com cartolina mesmo. Dá então põe foto, põe as regrinhas, as regras colorido, e cada um leva o seu. E aí chega na prova, são muito orais, né? Não tem, é difícil prova escrita. Então, chega na hora, você leva o seu livro e você fala todas as regras, fala as frases, explica o que você quer. Tal. Ah, você pode levar na hora da prova esse... Sim, pode levar. Isso é muito interessante, porque a criança não vai ficar insegura, né? Ela fala, puxa, e tal, mas você leva, mostra. E isso é muito interessante, porque tira a insegurança do disléxico, né? Sim, sim. Não falar, não socializar, porque ele tem medo de falar uma palavra errada. E joga essa criança para frente, sempre para frente, né? Incentiva Fica mais fácil até para aprender, né, Carol? Não tem pressão, né? Sim, tem pressão, isso mesmo. Gláucia, conta pra gente, vamos aproveitar que a Cidinha está aqui também, que você tinha me contado aquele caso do pai, parece que falou do menino, falou, ele não tem jeito mesmo, lembra? Era uma criança, um aluno de 3º ano, e ele tinha muita dificuldade para leitura e para escrita. E eu me lembro, eu acho que ele fazia até aula de reforço, que é o que tem aqui, né? Tem aulinha de reforço, tudo. E eu pedia para o pai acompanhá-lo nas tarefas. Então, toda vez que eu ia conversar com o pai, ele falava assim, professora, não esquenta não, esse menino é burro mesmo, ele não vai aprender nunca. Na frente da criança. E eu falava, não, pai, não, ele é inteligente, ele vai aprender sim. Eu preciso que o senhor acompanhe as tarefas dele, que o senhor leia. Não, ele é burro, ele não vai aprender nunca. Hoje ele deve ser um mocinho, né? Mas eu imagino o carimbo, né, que esse pai deixou nesse menino, nessa criança. Muito triste, né? Sim, porque dislexia não tem a ver burro, não é burro, né? Qualquer dificuldade aí também, né? Sim, ele não sabe o que era, mas ele jamais poderia falar para o filho, né? Ele é burro mesmo, ele não vai aprender. Daí ele não vai aprender, né? Porque aí ficou aquele carimbo, ele vai falar, eu não vou aprender. Meu pai já falou que eu sou burro, né? Se a gente pensar que para criança, como eu trabalhei muito tempo com criança, eles se incomodam, eles se doem, até você fala assim, professor, ele falou que eu sou chato, né? Então, quando tem briguinha de criança, ele falou que eu sou chato, ele falou que eu sou feia, eles se levam aquilo para eles. Agora, imagina o peso do pai falando você é um verdade. burro. É verdade. terrível. Para recuperar isso depois, né? Se é que recupera. De alguma maneira, ele foi rejeitado, né? Isso é um dos princípios do ser perdido, né? Exato. A questão da rejeição mesmo, né? Exato. Mas então, é importante, muito importante, vamos pensar um caminho, que a professora observa, porque às vezes em casa tem muitos filhos, tal, sei lá, os pais não observaram, né? Aí a professora observa, chama os pais, é isso, deve chamar os pais,
Estamos... Qual o processo, assim, como faria? Aí encaminha. Ok, então eu vou falar como é o processo aqui, e a Glaucia eu acho que é mais indicada a falar o processo do Brasil, né? Como funciona aí no Brasil. Tá. A professora vê essa dificuldade na sala de aula e chama os pais. Os pais são encaminhados para neuropediatra ou a Hum. pediatra da criança. Uhum. A criança conversa, a mãe explica o que está acontecendo, a pediatra passa para psicopedagoga ou para psicóloga, aí dependendo do caso. E Para aí, fono, né? Também para fono. ou para fono. Aí depende do caso, começa. O psicopedagogo, eu acho que é o mais indicado, porque começa o processo de. O médico faz a amnésia. Amnésia? Anamnese. Anamnese. Dificilíssimo para. Normal. Esse documento, aí, profissionais, que a equipe multidisciplinar se reúne, né? Uhum. E fazem a intervenção de 6 meses. E aí, sim, você vê se a criança tem uma dificuldade, superou a dificuldade, beleza. Ou ver se a criança tem o transtorno específico de aprendizagem, aí continuar. Vai, além desses 6 meses, vai fazer o tratamento até a criança conseguir ler, escrever, fazer cálculos, soletrar. E é um caminho longo, não é um caminho curto, não é que em 6 meses, em 1 ano passa, funciona, resolve. Meu filho está há 5 anos. Ele já lê super bem, ele já escreve super bem. Inclusive, hoje ele me fez um bilhetinho que eu quero mostrar na live. Olha a letra dele. Ah, Certo. Gráfico, né? Ortográfico. Então, quer dizer, ele é aquela letra feia, né? Escreve, a mão cansa quando escreve. Então, ele em letras Bastão, bastão. alta, caixa alta, alta, isso. Então, tudo maiúsculo, né? e maiúsculo, isso. Isso. Então, ele, desse jeito, para ele tá ótimo. As professoras aceitam assim. No documento também, no laudo também está escrito assim. E para ele tá perfeito. Não importa. Então, aí não tem essa obrigatoriedade da letra cursiva. Não. Aqui no Brasil, eu acho que agora tá. Bom, até eu me aposentar ainda tinha. Ainda, eu não sei hoje, professora Cidinha, como é que tá. Mas era assim, meio que obrigatório, porque a criança tinha que aprender a letra cursiva, né? A letra cursiva, né? Eu não sei, eu não atuo lá no fundamental, né? Então, quando os alunos já chegam para mim, já no ensino médio, ou mesmo na graduação, a gente tem alunos. Aí a gente ali, né, naquela altura do campeonato ali, já fez o que ele tinha que fazer, né? Então, ali você vai só auxiliando mesmo, estando mais presente, né? Eu tenho a impressão que eles gostam do contato mais próximo com o professor, então eu chego mais próximo, eu falo direto com ele, né? Eu coloco a mão no braço dele, no ombro, assim, parece que ele se sente, me parece que ele se sente mais seguro, né? Não sei se é esse o caso, porque como eu disse, né? Eu não pego lá a criança lá de pititico, então nunca eu identifiquei, só quando eles já estão grandes, né? Então, não sei bem como é que funciona, mas estou aprendendo. Porque normalmente era primeiro ano você vai alfabetizar, então letra bastão, né? Caixa alta Bastão. sempre. E alfabetizou a partir do segundo ano, terceiro ano, você introduz a letra cursiva, né? E aí tem crianças que têm facilidade e tem crianças que não têm. Quando eu trabalhei na escola particular, na época que eu comecei, em 87, vou denunciar a minha idade agora,
Mas nós tínhamos os exercícios de orientação espacial, de reconhecimento corporal, né? Lateralidade, fazíamos os trabalhos de coordenação motora. Eles saíam do prézinho já com a coordenação motora prontinha para ser alfabetizados, né? Sim. E aí depois mudou. Daí não podia dar nada, não na pré-escola, não podia, a criança tem que brincar. E aí eles chegavam no primeiro ano perdidos agora, já mais 2000 e pouquinho para cá, já chegavam totalmente perdidos. E, nossa, nós tivemos uma época assim bem complicada. Mas aí ficou isso, no primeiro ano, alfabetizando. Aí, a partir do segundo, terceiro ano, a criança está alfabética, passa para a letrinha cursiva. Só que isso é mais complicado ainda, né, para a criança, para o disléxico, né? A hora que ele conseguiu, ele aprendeu direitinho a ler, escrever, aí ele tem que passar aquilo para a letra cursiva. É mais um nó que deve dar na cabeça dele, né? Sim, sim, aquela letra cheia de florzinha, cheia de lacinho. Redondinho, você tem o caminho certinho da letra. Ó, tem uma moça que chama Nilda, ela escreveu assim: quem é disléxico aprende a ler? Ó, Nilda, eu vou falar o meu exemplo, tá? Depois eu falo do meu filho. Eu descobri a dislexia com 40 anos. Então, hoje eu tô com 43,5. Quase. Pulo meio. Tá, porque eu sempre me achei muito burra. Eu sempre burra, porque minha irmã psicóloga, minha irmã sempre estudou muito, lia livros. Eu fazia de conta que eu lia. Eu pegava o livro em casa e ficava assim, ó, passando as coisas. Eu não conseguia ler. Para mim, a letra, cada disléxico tem um jeito de ler, uma maneira de ver as coisas. A minha dislexia é como se uma letra fosse em cima da outra. Como se eu tivesse um problema de visão. Mas eu não tinha problema de visão. Porque eu sempre usei óculos. Era o problema da dislexia. E eu não sabia. E eu não sabia. Então, quando eu descobri, Nilda, minha vida fez assim, ó. Pá! Eu dei uma guinada, eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar, porque eu queria mostrar para o meu filho que ele ia conseguir também, independente da dislexia. Ele ia conseguir estudar, ele não ia desistir como eu desisti. Aí, terminei a faculdade sem mostrar laudo, porque eu não tenho laudo, sem mostrar nada, sem falar que era disléxica, nunca falei para nenhum professor. Eu estudando aqui, ó, quebrando a cabeça, usando computador, todas as ferramentas e aplicativos que existem nesse mundo para disléxico eu uso, e comecei a ralar o tchan. E meu marido olhou para mim 3 anos, ele, Carol, mas por que tudo isso? Eu falei, Carlos, eu quero mostrar para o André que ele vai conseguir também. Ele vai estudar, ele vai... Porque chegou um momento que o meu filho não falava mais. Porque ele não conseguia ler. Então ele ficou mudo. E depois, quando ele começou a ver que essa dislexia não ia me dominar, não ia dominar a mamãe, não ia dominar ele também. Então ele... Sim. Hoje ele lê. Hoje ele toca... Todo mundo sabe, dislexia é super difícil, as notas musicais, né? Aprender nota musical. Ele toca guitarra e violão. O menino deu uma... Não, é baixo e violão, não é guitarra. O menino deu uma guinada. Então, a pergunta... A Cláudia está falando que ela não sabe mais o que fazer, que ela está desesperada. Então, o disléxico não lê, não consegue ler. Não é verdade. Eu consigo ler, eu consegui. Eu tenho certeza que a Cláudia ou qualquer outra pessoa aqui que escreveu vai conseguir ler também. Precisa só de técnicas, de tempo, de uma mãe ali atenta, né? Não precisa ficar atenta. Então, ele tem TDAH e hipótese de dislexia. Não consegue aprender a ler. Ele tem 8 anos. Calma, Cláudia. Ele vai conseguir sim. Consegue sim. Pequenininho, ele consegue sim.
Você fazendo tipo o método fônico ou qualquer outro tipo de método de alfabetização, né, com letras, com desenhos, cores, música. Eu até separei aqui algumas técnicas, tipo teatro, que a criança adora fazer teatro, né? Uhum. Jovem ama fazer teatro. Faz teatro específico do alfabeto para criança, ou faz teatro específico do tema de história ou geografia, geografia do Brasil, a história da Segunda Guerra Mundial. Faz o teatro com aqueles jovens daquela matéria. Todo mundo vai aprender, a classe toda vai aprender. Não é que você vai fazer uma coisa diferente porque ele é disléxico, mas você vai fazer diferente. Não, faz igual para todo mundo. São pequenas técnicas, pequenos modos de se adaptar, né? Que conhecendo o caminho, conhecendo a estrada certa, ela vai ajudar essa criança em casa, sem depender de professora, sem depender de professor particular, sem depender, sabe? A mãe e a criança. Eu acho que a minha história vencedora é porque eu corri com meu filho. Só que antes de correr com ele, eu olhei para mim e falei, Caroline, você tem que dar o exemplo. Então, Sim. e aí, quando eu comecei a estudar e terminei a faculdade e já estou fazendo a pós-graduação de psicopedagogia, que sou muito contente por isso, Muito mesmo. Bom. e falei, olha, André, a mamãe conseguiu, você vai conseguir. E ele está correndo para alcançar, para ser um aluno vencedor, né? Que é o tema aqui da nossa live. Sim. E certamente vai ser. uma coisa que eu queria perguntar para vocês, como professoras, se uma mãe um dia chegar numa reunião de pais e mestres e levar um material, falar, olha, esse material aqui, a equipe multidisciplinar, ou a fono, ou eu aprendi a trabalhar com meu filho assim, tal, desse método. O que vocês acham? Vocês podem usar na sala de aula? Como é que o professor reage? A mãe tenta ajudar, assim, um pouquinho. Carol, eu vou falar. Bom, por mim, eu aceitaria, conversaria, né? E acredito que muitas professoras também. Mas eu acredito que também há algumas professoras que não iriam gostar. É como assim, aquela mãe tá vindo aqui querendo me ensinar a dar aula. Ela quer me Tem ensinar a muito. dar aula. Você acha que ela... Eu escutei várias vezes. Você acha que ela foi lá na minha porta e falou isso, né? E outra coisa que eu acho que aqui no Brasil é complicado. Nós não temos um olhar ainda para a dislexia. Não sei se você percebe isso, Cidinha. Quando eu conversei com a Carol, e olha, eu fiz psicologia, eu tive um aluno disléxico em 33 anos de trabalho. Não é possível, né? Porque nós temos 4% da população e não é possível que eu não tenha nenhum outro diagnóstico para outras crianças. E tive muitas crianças com problemas de aprendizagem. E aí encaminhava, ia para professor particular, ou ia para os CAPs, né? Ou para fono, ou para psicopedagoga, mas nunca me voltou de muitas crianças, nenhum diagnóstico fechado para dislexia. Então, TDAH é muito, muito trabalhado, muito visto, TEA, né? E aí parece que o mundo acaba ali só, né? E aí a criança com dislexia, ela não é vista. E eu entendo agora o desespero dos pais, né? Meu filho não está aprendendo a ler, a professora está lá falando, olha, ele não aprende. E acontece isso, a mãe vai olhar que as outras crianças estão lendo, estão escrevendo, e o meu filho, e aí? Né? Então, aqui no Brasil, eu acho que falta esse olhar para a dislexia. E por isso que eu acho o seu canal super interessante, que você traz coisas que a gente não tinha contato, né, Cidinha? Eu vi as letras do alfabeto que você fez com o corpo, Carol, que maravilha! Super legal, né? Coisa linda! Eu falei, gente... Mas, olha, a gente conversando aqui, e um fato é bem real. Eu sempre ouvi também assim, fulano é disléxico, né? Ele tem dislexia, porque
segundo os estudiosos aí, não é que ele é dislexo, ele tem uma dislexia, né? Tem uma disgrafia, uma dislexia. E aí, mas isso não é nada. Isso não é nada, ele só está trocando a letra. Daqui a pouco já fica tudo bem, né? A maturidade vai vir e vai passar. Não se preocupe e tal, né? Não sei se tem níveis diferentes também de dislexia, né? Não sei se tem, se é coisa. Não sei se é como isso que eu escuto. Quer dizer, eu sei que não é isso que eu escuto. Ah, vai passar, né? Mas a gente ouve isso. A gente ouve isso dos professores, a mãe às vezes chega preocupada, né? Ah, o que eu faço? Meu filho não consegue ler, tal. Ah, mas isso vai passar. Parece que isso entra na minha cabeça, como eu ouvi, Carol, no final da década de 90, falando assim: não, mas se ele não for alfabetizado na primeira série, ele vai ser na segunda, ele vai ser na terceira, ele vai ser na quarta, até chegar, na época era até o 8º ano, né? Falava, meu, não é possível, não é possível, né? Então, necessariamente não é o disléxico, né? A criança que tem dislexia que passa por isso, né? Muitos que não tinham passaram por isso também, né? Tem 8 anos para ser alfabetizado. Não é verdade isso, né, gente? Mas tanto a gente ouve professores falando isso, como a gente também ouve pais que não aceitam, como a Glaucia falou, que não aceita que o filho tem alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então, às vezes a gente fica, professor, fica amarrado com isso também. Sim, sim. É uma coisa, então eu acho que precisaria, talvez, você esteja no caminho mais belo que tem que estar, Carol, porque você está espalhando para o mundo o que é dislexia, né? Porque a gente só ouve, lê sobre isso, tá, você lê, mas não está vivendo a situação, não sabe o quanto né? Exato. Eu tinha uma noção que a dislexia, porque quando eu tive esse aluno, 2002, 2004, acho que foi, e a mãe dele era professora, era numa escola particular, e a mãe dele, ele tinha o laudo que tinha sido feito em São Paulo, e ela me passou uma série de materiais, ela levava livros, ela falava, olha, é assim, porque eu não sabia. Porque na minha cabeça, dislexia era assim, a criança trocava a letra. Então, trocava o B e o D. Então, quer dizer, não é só isso, né? Não é só isso. Então, faltou uma conversa sobre isso. A dislexia ficou de lado. Infelizmente, olha, eu estive na coordenação, eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei com as minhas professoras para falar sobre dislexia, gente. E hoje eu falo, meu Deus, como, né? Que eu deixei passar uma coisa dessa, né? Sim. A gente não pode, a gente tem que avançar. Por isso que eu acho super legal esse projeto da Carol, porque ele está entrando, né, aqui no Brasil de uma forma assim, e como que carregando essas mães no colo, né? Sim. Sim. Porque isso é mesmo. isso que elas estão precisando. Gente, me ajuda, meu filho, porque não tem dor maior para a mãe. Eu sou mãe de 2 homens hoje, mas não tem dor maior do que uma dor no filho da gente. Verdade. Sim. Saber que ele está sofrendo, né? Verdade. Então, a parte que a professora Cidinha estava falando sobre os graus, né, de dislexia, se existe, ou da descalculia, ou de ortografia. Existe, sim, grau alto, né, médio e o leve. Então, se você faz essa intervenção com a equipe multidisciplinar, ou com um curso, ou a mãe em casa mesmo, a criança consegue melhorar. E eu vejo esse resultado em casa dia após dia. E eu vi mensagens aqui, várias mensagens que falaram sobre a escola, né? Que a escola chama os pais e fala, olha, seu filho está muito inquieto, seu filho não presta atenção. Seria a professora, agora falando para os professores, né? Uma coisa que aconteceu comigo também, só que eu era muito quietinha, era ao contrário. A professora fazer
com que aquele conteúdo seja divertido, seja engraçado, se é uma criança, ou seja interessante, que no italiano vem coinvolgente, que envolvente, isso, envolvente. Palavra. Não sei como é que é isso. Desse jeito, ela não faz a diferença, né, para criança. Uhum. E ela coloca a classe toda num foco de luz que todo mundo vai lembrar daquela. Vai melhorar para todo mundo, né? Sim. Vai facilitar para todos, né? Lembra daquela professora que ensinou não sei, um cálculo de biologia com uma música? Ou te ensinou... eu lembro de um professor que me ensinou a falar inglês, algumas palavras em inglês, com uma música. A gente colocava o fone, tinha um livro, que eu adorava o livro, porque era um papel brilhoso, assim, um papel que não era crespo. E tinha as frases dele. Até hoje eu lembro as frases daquela música. Porque tudo aquilo que... música, como Platão diz, né? Tudo aquilo que é emocionante, tudo aquilo, ele diz erótico, tudo aquilo que é emocionante, você guarda, aquilo fica no cérebro, fica na sua memória. Você lembra a professora que te ensinou a tal coisa, porque foi um momento que ela falou, uau, deu uma risada, ou... Então, marca, né? Marca, falta dos professores. Eu me lembro do professor do cursinho, quando ele ensinou Revolução Industrial, e aí ele foi desenhando, né? Aí quando ele foi falar da Revolução, ele foi rabiscando. Gente, eu lembro dessa cena até hoje, né? Quando fala de Revolução Industrial, eu não me lembro do nome dele, mas eu lembro dessa cena, eu lembro exatamente ele fazendo lá. Quer dizer, marca, fica, né? Sim, marca. Tudo fica marcadinho. Uma marca boa, né? Uma marca boa, porque também tem momentos que você passa por situações desagradáveis e essas marcas também ficam, né? Imagina para criança, né? Esse pai falando que, né? Meu pai me chamou de burro, ou algum amiguinho, porque eles podem, né? A criança acaba fazendo isso, né? Ele é burro, ele não aprende. Então, isso também marca, né? Com certeza. Marca muito. E hoje a gente está na era da inclusão, né? Está se falando no meio educacional muito a questão da inclusão. E então não pode deixar isso passar, porque é simples, troca a letra, isso passa, não é assim, né? A criança sofre, os pais sofrem, professor bastante comprometido sofre também, né? Então, eu acho que tem que começar. E aí, novamente, Carol, eu acho que você está num caminho maravilhoso de ampliar mesmo, né? De divulgar isso. E você tem feito isso com muita maestria, sabe? Eu fico vendo os seus vídeos e eu falo, meu Deus, que descoberta, que coisa linda, né? E assim, você vai chamando mais pessoas, e quem sabe aí também, né, os pais acabam entendendo um pouco mais também, né, ajudando, porque às vezes Brasil falta tempo, as pessoas têm que trabalhar muito, os pais trabalham muito, larga o filho, e aí o que a gente faz? Sabe, como alguém está dizendo, a Andresa está dizendo aqui que alguém disse na escola que o filho dela não tinha direito de frequentar. Gente, que isso? Hoje tem lei, né? Não é? Hoje tem. Né? Direito. Meu Deus. E jamais, nem se não tivesse a lei, né? Uma escola jamais pode recusar um aluno e falar que ele não tem direito ou que ele não acompanha, então, por favor, retira seu filho daqui. Gente, o que é isso, né? Essa frase eu ouvi também aqui na Itália, de uma diretora. Ela falou, não, eu não vou trocar o seu filho de classe, então a única opção, as portas da escola estão abertas. Nossa. Aí eu chorei, eu reclamei, a gente fez reunião, não teve jeito. Aí o que eu fiz? Eu poderia ir no órgão superior e
recorrer, fazer aquele banzé, né? Aí o que eu Uhum. fiquei, eu sou cristã, né? Eu fiquei em oração, indignada, mas em oração por uma semana. Meu filho tinha ido num acampamento, e aí, quando ele voltou do acampamento, uma professora de italiano, que seria professora de português no Brasil, me contatou e falou: Carol, olha, tem vaga na minha escola, tal, 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 tal. Quer escrever Andréa lá? Aí eu falei: ah, pode ser, vamos ver. Aí meu marido falou: vamos tentar. Falei, então tá bom, tentamos. Tentamos. O menino fala, ele fala. Em 2 meses ele aprendeu a tocar baixo, aprendeu a tocar violão, tem amigos, Uhum. tem Nossa, olha que libertação que ele teve, né? Uhum. Uhum. salto, É, né? tem- Tem medo de mudar de escola. Então, é. você muda e vai para melhor, entendeu? Então, Sim. não tenha medo, porque a gente precisa desse salto de qualidade e os nossos filhos também precisam. Uhum. Precisa mesmo. E assim, a gente tem muito medo de mudanças, né? Qualquer mudança, aí, ai meu Deus, mas e se não der certo? Mas meu Deus, você nem tentou, você só fica aí nessa. E se isso, e se isso, e se isso, né? Verdade. Tem não é arriscar, a mudança existe para melhora, não vai ser Exato. pior, né? Exato. Inclusive, Então, a professora da escola nova, ela ensina literatura com rap. ai, que legal. Ela coloca Ai, que maravilha. e ensina literatura. Então, quer dizer, a criança, o jovem não vai esquecer. Jovem, porque ele já está com 13 anos, né? Não vai Uhum. deixar. Não esquece mais, né? Não esquece. Não esquece, não. Tem, vixe Maria, tem. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que o bichinho está virando aqui. Acho que Olha, voltou. a Oi. Maria do Carmo falou que falta assistência médica, onde o especialista é muito caro, sim. E os exames, na maioria das vezes, fora do orçamento, sim. E daí, na rede pública, você não acha isso, infelizmente, né? É bem difícil. A Andresa falou da lei, e ela disse que não tinha conhecimento. Não tem mesmo, Andresa. A dislexia ainda não é vista aqui no nosso país, infelizmente. Mas eu acho que é o momento. Chegou a hora, né, Carol? Chegou a hora de Que a lei... despertar isso e ajudar essas crianças, né? Sim, E Uhum. esses adultos, né? E os adultos. Como foi o seu caso, né? Sim. Tem todo mundo dar as mãos e todo mundo aprender, sabe? Todo mundo por uma causa, né? Seja tendo um filho ou seja sendo professor, alguma coisa tem. Cada um, né? Dentro aqui da gente mesmo tem que saber que a gente tem que fazer o melhor. Verdade. E ponto, né? Quando você começa a ter conhecimento disso, consciência disso e comprometimento, as coisas fluem diferente. Com certeza. Né? Com Então, certeza. é necessário, se faz necessário sim, né? Que os professores e que os pais também, né? Busquem de um jeito, de outro, ajuda, vai lá, fala com a professora 10.000 vezes, olha, é assim, é essa, como que é meu filho? Que, sabe, um tal dia assim, mas deixa, não deixa, que deixa nada, gente. Tem Não o deixa tempo dele. nada. Você já ouviu isso, Cidinha? Ele tem o tempo Oi. dele, no tempo que vai aprender. Tem tempo, Sim, né? mas existe isso, né? Tem o tempo para aprender, porque cada um é cada um. Sim, Mas ele não pode ser não é abandonado. assim. Você Mas não não é pode falar, tem o assim. tempo e deixar, né? E deixar, porque daí não vai achar tempo nenhum. Não, né? esse caso é o contrário, né? Quando a criança tem dislexia, e aí você fala, deixa que com o tempo vai aprender. É aí que ele vai ficar com uma defasagem, não assim, mas assim. Exatamente. Até... Por isso é importante buscar isso, né? Se está percebendo que está tendo alguma dificuldade, tem que buscar ajuda. Tem que buscar, tem que pedir, tem que perguntar, tem que ler, tem que se informar. Né? E hoje nós temos a internet, né, gente? Traz o conhecimento rapidinho, né? Então... Na palma da mão, né? A gente tem a Carol agora também, que está fazendo um monte de coisa maravilhosa aí, que todo dia eu vejo, eu falo, mas olha que menina danada, viu? Tá? E que contribuição fantástica, Sim, viu? Então. eu falei isso para ela, eu falei, Carol, nossa, vai mudar.
a vida de muitas crianças e muitos adultos no Brasil. Porque, pelo menos, tudo bem, eu sou do interior de São Paulo, mas eu acho que é no Brasil todo. Não, Sim. não existe visibilidade para a criança, para o adulto disléxico, né? E agora, uma criança que cresce assim, a autoestima dela tá lá embaixo, Sim. né? Vai lá pra Ela trás. não vai lutar como você fez para mostrar para o seu filho. Você foi atrás, você fez a faculdade. Olha só, você tá, né? Você fez seu canal agora, tá divulgando isso. Quer dizer, é muito lindo isso. E todo mundo tem a chance de fazer algo que mude a vida dos outros, né? E a gente precisa formar uma grande comunidade, né? Uma grande Exatamente. que compartilha, né? Que ama Uhum. que ama. Isso. Porque não adianta você ter teoria, dislexia é isso. Ah, TDAH é isso. Mas você não ensina, você não sabe, você não mostra como fazer, né? Você não fala, olha, seu filho vai ter essa dificuldade, mas ele vai ler. Seu filho não vai conseguir reconhecer as letras, mas você fazendo esse exercício, ele vai conseguir. Ele vai conseguir mostrar o caminho, né, Carol? Tipo aquela que brincava quando era pequeno, tipo forca. Lembra? Uhum. Ótimo, é fantástico para criança com dislexia. Porque você vai colocando ali cada letra por letra para ele. Então, eu brincava olha aí. bastante com as crianças, com forca. E as letrinhas, né? O alfabeto móvel, eu fazia cartinha com as letrinhas. Eles gostavam bastante. Sim. Então, são várias coisas que a gente usava no passado e hoje aqui na Itália se usa todos os dias. Tipo uma coisa que se usa na escola, que o meu filho usa, é um Reels que eu até coloquei aqui sobre a memória, que é a professora dá um... E dentro daquele tema, cada criança tem que falar uma palavra daquele tema. E aí, tipo, eu falo, vamos falar sobre floresta. Eu falo árvore, a Cidinha fala planta, a Glaucia borboleta. Aí venho para mim de novo, aí eu falo árvore, planta, borboleta e Sim. vegetação. Aí a Cidinha vai. E isso. Reforçar a memória, vai reforçar o conteúdo. Então, são coisas simples que o professor pode usar na sala de aula, que a mãe pode usar em casa. Que brincando, né? Brincando. Sim. Qualquer idade pode estar fazendo isso. Então... Sim, qualquer idade se faz isso, dá para brincar, e você brinca. Eu brincava disso daí, né? A gente brincava, mas não tinha noção que isso ia contribuir com a vida das pessoas, né? Agora, hoje a gente já tem essa noção, é resgatar as brincadeiras de infância e botar aí para brincar de um jeito ou de outro, sempre sai, né? Tem resultado. Sim. Muito a Andressa bom, falou, bom. Carol, gratidão pelas maravilhas que vocês estão fazendo pelas crianças e famílias. Estou junto, quero estudar para atender meu filho e outras crianças também. Que legal, Andressa, é isso mesmo. Que bom, é isso mesmo. Isso mesmo. Para a gente finalizar, eu queria só falar, eu vi uma moça que escreveu sobre a lei e sobre o laudo, né? Sim, nós temos já uma lei para dislexia e também temos esse laudo, pode ser feito através de uma equipe multidisciplinar, eu sei, tanto por rede pública quanto também particular. Eu sei que não é fácil, porque não são todas as pessoas que têm condições, né, financeiras para fazer particular, e a rede pública com certeza deve ter uma fila muito grande. Então, eu queria aproveitar esse ensejo aqui e falar que dia 19 de janeiro, às 20 horas, eu vou fazer um webinário. E esse webinário chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. E ali eu vou dar um caminho para que essa mãe, para que esse pai possa trabalhar com a criança em casa, sem depender da professora, sem depender do profissional, sem depender da fila que vai demorar para chegar até a sua consulta. É importante você passar no é importante você ter o laudo, é importante você passar com a equipe multidisciplinar, sim. Mas se você quer trabalhar com seu filho em casa, se você quer ter o filho vencedor, como eu tenho, como eu fui,
como eu sou, venha participar dia 19 às 20 horas. Isso. De mãe para mãe, né, Carol? Mãe para mãe. Não vou falar linguagem cognitiva, não vou falar linguagem Vai falar difícil, Não, vai ser de mãe para mãe. A gente está no mesmo nível, a gente quer que os nossos filhos cresçam. Então, Isso. é muito importante. E eu queria agradecer a professora Cidinha, a professora Gláucia. Nossa, Carol, eu que agradeço a oportunidade. Muito gostosa a nossa conversa. Obrigada. Sem dúvida. A Simone aqui, ó. Que alegria ver um filho vencedor e uma mãe empenhada. Olha aí que legal. É isso. É isso mesmo. Eu também agradeço muito, tá? Agradeço muito, Carol, pelo convite, tá? Eu falei para todo mundo assim, olha, eu que convidei, claro, né? Você que me convidou, mas eu falei que eu convidei porque eu não sei nada de dislexia, eu quero ir para aprender, né? Eu vivo uma situação, mas eu não sei um monte de coisa. Então, eu preciso aprender, né? E fiquei muito feliz com isso, pelo convite, pela lembrança, tá? Muito obrigada mesmo. E conta comigo também porque eu puder ajudar, né? Obrigada. Que a gente possa levar isso para o mundo afora, para que essas crianças, né, não sofram o que muitas estão sofrendo. Sim, né? sim. Dá um novo rumo, né? Dá um novo rumo, exatamente. Mudar a direção e dar esse alívio para os pais, né? E para a criança, principalmente, né? Sim, para a criança, que deve ser muito triste mesmo, né? Terrível, sim. Mas maravilhoso. Obrigada. Um beijo para vocês. Aqui Beijo, Carol. noite. Eu tô indo. Aí é um monte de hora a mais, né? Tá bom, Carol. Obrigada, tá? Obrigada, Glaucia. Muito prazer. Muito prazer também. Prazer. Nos encontramos no webinário, então, Carol. Dia 19, às 8. Às 20 horas. Às 20 horas. Combinado. Um abraço. Tá certo. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.